Olá, aqui é o Dr. Fernando Muniz, da Muniz Legacy, e a gente tem o prazer de ter com a gente hoje a doutora Maria Constância, neurologista, trabalha muito com medicina de precisão e vai falar para a gente um pouco do que ela vai trazer hoje aqui no nosso evento. Não é isso, doutora? É isso. Primeiramente, quero te agradecer, doutor Fernando, a doutora Tamires também, por esse convite, pela oportunidade de estar num evento tão importante, com pessoas tão brilhantes compondo esses 2 dias, né? Sim. E é um prazer muito grande, agradeço. Estou lisonjeada, né, de estar aí à frente desse painel de saúde mental, que nós vamos abordar com um olhar diferente, né, de uma forma mais funcional. Sair um pouco daquela questão mais padronizada e trazer um olhar ampliado, de uma medicina ampliada, uma medicina que conecta essas, não só conecta, mas acolhe essas demandas e conduz de uma forma muito mais integrada, ampliada. Então nós vamos falar de ansiedade, nós vamos falar também de depressão e dos aspectos cognitivos também, né? O que é um declínio cognitivo, um brain fog, o que é até uma doença neurodegenerativa, por exemplo, o Alzheimer. Sim. E é muito interessante que nós vamos fazer isso de um aspecto muito ampliado, como eu disse, e trazendo também informações da medicina de precisão, né? Dos testes genéticos preditivos, quais genes também podem estar associados, as questões metabólicas também, né? Alguns dados de metabolômica também. A gente sabe que as questões neuropsíquicas têm uma importância, uma relevância muito grande, mas nosso foco é aumentar esse repertório dos nossos, né, de quem está assistindo aqui com a gente, dos nossos colegas, sobre essas questões de saúde mental que tem, assim, impactado cada dia mais o nosso dia a dia, aumentado exponencialmente os casos de doenças mentais, né, em todos os âmbitos aí. Então é um prazer muito grande. Eu falo que a doença mental hoje, de uma forma generalizada, virou uma epidemia. Epidemia. Até porque, eu me lembro, quando eu me formei lá em 1997, lá vai eu entregando a minha idade, na minha turma foram 33 formandos. Ninguém queria fazer psiquiatria ou neurologia. Sim. Hoje a demanda cresceu demais. Hoje, infelizmente, e depois da pandemia piorou mais, Exatamente. A doutora pode nos confirmar isso, a doença mental cada vez está mais prevalente, seja pelo uso de telas, estilo de vida, a própria rotina e a correria do dia a dia, do estresse. Mas, doutora, me fale como a medicina de precisão, que a doutora atua tão bem com isso, né, ajuda nesse tipo de paciente. É muito interessante, porque a medicina de precisão é uma medicina baseada em dados relevantes e é uma medicina muito personalizada. Então, de fato, houve um boom gigantesco de 1990 até 2023, quando a Lancet lançou, né, um artigo explicando isso. Teve um aumento de 95% dos números de casos de ansiedade e depressão. Quando a gente traz isso de uma forma muito personalizada e conseguindo entender como que aquele indivíduo, como aquele paciente está funcionando, tanto no seu ambiente neuropsíquico, neuropsicossocial, enfim, e essa questão neurobiológica baseada nos genes, baseada no funcionamento epigenético desses pacientes, a gente consegue abordagens muito mais assertivas, não só de tratamento, doutor Fernando, mas de prevenção. Então, quando a gente está falando de, por exemplo, doenças neurodegenerativas, a doença de Alzheimer, se a gente puder focar muito nessa prevenção, é muito interessante. Sim. Né? E aliar todas essas medidas de estilo de vida, mas entender o que de fato é a necessidade de cada um, poder cuidar, tratar de uma forma muito personalizada, os resultados são incríveis. E eu escuto até alguns colegas falarem, mas se está lá na genética, não quer dizer que eu vou ter. Né? Escuta muito isso. Exato. Mas, se você tem a genética para aquilo, você tem que redobrar os cuidados de prevenção àquela doença. E a medicina de precisão está muito nesse foco também, né, doutora? Nesse foco, porque nessa medicina preditiva, né, nesses testes, por exemplo, genéticos preditivos, a gente vai assim, fazer um estudo de centenas de genes, às vezes até 400, mas genes relevantes e que vão mostrar vulnerabilidades, predisposições. Então, se eu tenho uma predisposição maior, por exemplo, de desenvolver doença de Alzheimer, eu consigo ver através dos outros painéis que eu tenho ali em mão
Também possibilidades de prevenção, porque não é uma doença mais unifatorial, né? Então a gente tem que entender isso e ampliar esse nosso olhar para isso, né? E a gente consegue, assim, melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes com isso. E no dia a dia, doutora, assim, para o nosso médico assistindo, até mesmo se tiver algum paciente assistindo o nosso canal aqui agora, às vezes pode ficar meio assim utópico fazer esses exames, né? Ótimo. Será que faz nos Estados Unidos? Será que já faz aqui em São Paulo? É fácil de fazer? O convênio libera? Como é que funciona isso na sua prática diária e o acesso a essa informação? Inclusive, né, e saiu até em matéria de jornais famosos aqui do Brasil, dizendo que já existe até um teste neurofarmacológico para ver a resposta a determinadas drogas e tratamentos para essas patologias, digamos, de ansiedade, de depressão. Conte um pouquinho mais para a gente sobre isso. Olha, na prática é uma coisa muito interessante porque os próprios pacientes buscam muito isso, né? E quando a gente tem no Brasil laboratórios consagradíssimos, antes de fato precisavam ir para o exterior, mas agora a gente tem no Brasil laboratórios muito importantes já disso, muito seguros, confiáveis, e isso é muito importante. É sempre a ideia de que o médico ele precisa estar acolhendo e fazendo a leitura, e obviamente um médico de precisão vai fazer isso e conduzir toda essa leitura de uma forma muito técnica, com esse conhecimento consolidado, sem achismos, sem deixar o paciente inseguro, porque esse é o grande problema, né? Porém, quando o paciente não faz com o médico, né, que tem esse olhar, que tem esse conhecimento, ele pode fazer de forma recreativa. Porque às vezes você entra na internet e acha algumas coisas, mas a gente não sabe a procedência e a pessoa não é uma leitura intuitiva, o laudo. Entendeu? Existem ali alguns tópicos, mas não é intuitivo, porque as correlações que a gente faz, as correlações com outros exames, com outros parâmetros funcionais de imagem, laboratoriais, a clínica, né? a clínica do paciente, o estilo de vida, a história desse paciente. Então, tudo isso, né? Os antecedentes pessoais, tudo isso é um conjunto de informações que a gente trabalha e dá essa devolutiva para o paciente e de uma forma muito amparada. Olha, a gente vê isso e o que a gente tem que fazer com isso é isso, um acompanhamento assim, assim, assim. E o paciente fica muito feliz porque é um acolhimento, é um cuidado, ele está amparado, né, nessa jornada de saúde, de prevenção que a gente consegue promover, né? Os farmacogenéticos, né, como havia perguntado, é muito interessante. Pacientes, às vezes, que têm alguma resistência a alguns medicamentos, né, antidepressivos, enfim, neurolépticos, entre outras medicações, com esse painel a gente consegue saber através dos genes qual que é o melhor medicamento que mais vai se adaptar naquele paciente. E aí é ótimo, né? Porque a gente evita efeitos colaterais indesejáveis e potencializa muito o tratamento do paciente. E até para encerrar, fazer uma outra pergunta para a doutora, a gente vê muito paciente, principalmente nessa área da saúde mental, polimedicado. Chega com 2, 3, 4, 5, 6 medicamentos às vezes, né, doutora? Sim. Às vezes uma resposta importante, bloqueando o humor, até a face fica diferente do paciente. Fica. E a medicina de precisão ajuda muito a evitar isso, né, doutora, também? Evita, ajuda muito, né? E principalmente quando a gente tem esse olhar para o neuropsíquico, que é a história, o acolhimento do paciente, é entender traumas, neurobiologia do trauma, né? Então a gente está falando de genética, de epigenética, de questão psíquica, isso é maravilhoso. E aí a gente consegue, então, focar naquele indivíduo, dentro daquele contexto, o que vai fazer sentido. Às vezes reposições, por exemplo, de algumas vitaminas, alguns nutrientes, alguns minerais, vão facilitar reações químicas endogenamente mesmo, produção própria de neurotransmissores, que já vai ajudar muito. Numa dessas, doutor Fernando, a gente já tira, às vezes, alguns antidepressivos, né? Mas, lógico, o paciente vai precisar fazer atividade física, a gente vai criar consciência. É um processo muito de educação, né? É um cuidado mesmo, no sentido mais essencial da palavra. Então, os resultados são muito interessantes. E bom, agradecer muito, né, a doutora Maria Constância por dar essa explicação
belíssima. Eu acho que medicina de precisão veio para realmente mudar o parâmetro, dar essa abordagem mais individualizada e mais direcionada para o paciente. Doutora, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu viu? que agradeço essa oportunidade. Muito obrigada.